Tem alguém aqui? Já vão dando bom dia, vão chegando, vão dizendo da onde vocês estão falando, vão dando bom dia. Aqui no Insight Timer e aqui no Instagram. Bom dia, muito bom dia, o pessoal tá chegando. Vamos hoje para nossa live meditação de toda quarta-feira aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, né? Então, quem vai chegando, vai dando bom dia, seja muito bem-vindo. Quem não está aqui ao vivo, porque depois eu subo normalmente esta live lá para o YouTube, sejam muito bem-vindos. E a gente vai hoje trazer um assunto que é o que é preciso para ter equilíbrio emocional. Se você quiser ter equilíbrio emocional, fica aqui comigo que a gente aqui, em alguns minutos, a gente vai entender por que a gente não se sente equilibrado emocionalmente. E coloca já aqui nos comentários se você está buscando o seu equilíbrio emocional. Sabe que eu, como mentora, né, muita gente chega pra mim que tá dizendo que tá ansiosa, que não tá sabendo lidar com as situações da vida, que tem problemas de relacionamento, tem conflito no trabalho, com dinheiro, com a saúde, né, tá sentindo taquicardia, enfim, tantos sintomas da ansiedade. E elas dizem assim, normalmente: Lu, o que eu mais quero é equilíbrio emocional. O que eu mais preciso é equilíbrio emocional. Só que aqui, vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente quer equilíbrio emocional, e todos nós obviamente queremos, ele se traduz de uma forma diferente para mim, para você, para qualquer pessoa, seja aqui do Insight Timer, aqui do Instagram ou até depois do YouTube. E aí eu queria que você colocasse para você o que você acha que é equilíbrio emocional? O que você gostaria de sentir para ter equilíbrio emocional? E é aqui que a gente precisa distinguir muito isso, né? Porque para mim, equilíbrio emocional talvez seja uma sensação de paz. Para outra pessoa seja uma sensação de tranquilidade. Para outra pessoa seja estar com toda a casa, tudo organizado, a vida organizada. Essa sensação de organização traz esse equilíbrio emocional. Enfim, o mais importante, antes da gente entender o ciclo do equilíbrio emocional, é a gente saber o que importa pra gente. Bom dia, Maria, bem-vinda. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, vai dizendo um oi aqui, porque isso já faz a gente trocar essa energia, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, porque, gente, equilíbrio emocional é uma fala muito distante se você não sabe o que você quer, tá? E aqui é que nem quando as pessoas me dizem assim: eu quero liberdade financeira. O que é liberdade financeira para você? Eu quero um relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável? Porque se você não sabe o que é equilíbrio emocional para você, você vai estar sempre buscando algo e você nunca vai tanger aquilo se você realmente conquistou. Entende por que a gente precisa realmente colocar o que é o equilíbrio emocional? Porque muitas vezes, olha só isso que eu vou dizer, é bem importante a gente entender. Muitas vezes a gente já tem o equilíbrio emocional, já está com a vida equilibrada, porém, como a gente não definiu os nossos critérios de satisfação, a gente está sempre achando que está faltando alguma coisa, tá? Quem nunca? Todos nós. Por quê? Porque nós temos essa sensação de insatisfação constante, tá? Por isso que é importante eu saber o que eu quero desse equilíbrio emocional. Eu vou trazer aqui agora que nós temos uma pirâmide do equilíbrio emocional, que tem algumas coisas realmente cerebralmente, hormonalmente, que a gente precisa estar com elas equilibrada para termos equilíbrio emocional.
mas eu também preciso definir o que é importante para mim. Quais são os critérios que me dizem que eu vou, quando eu chegar aqui, eu vou estar equilibrada emocionalmente, tá? Eu não discuto mais em conflitos. Eu sei tomar decisões. Eu não sei, tá? Para cada um de nós é importante que a gente defina o que é este equilíbrio emocional, tá? Para mim, por exemplo, é me sentir em paz, saber que tudo tá organizado, sim, tá? Todas as áreas da minha vida. E mais, gente, o equilíbrio emocional, ele é algo muito maior do que eu começar a olhar para o meu trabalho, para o meu dinheiro, para minha saúde, para os meus relacionamentos, para minha família, tá? Para os meus sonhos. Todas essas aqui são áreas da vida. O equilíbrio emocional mesmo, ele tem que estar o quê? Em todas estas áreas, eu tenho que estar me sentindo bem. Todas essas áreas. Porque eu conheço muito, eu já fui muito assim, né? Eu tinha sucesso, equilíbrio em várias áreas, mas sempre tinha uma que eu não tinha, tá? Que eu até vou dizer para vocês que era a área da prosperidade, do dinheiro, tá? Por quê? Porque minhas crenças de escassez eram tremendas, horrorosas, e não era o quanto eu trabalhava. Eu já trabalhei 60 horas, eu ganhava bem e eu não tinha dinheiro. Tava devendo pro cheque especial. E por que isso? Porque era as minhas crenças nesta área financeira, tá? Ou de sucesso, ou do masculino, enfim, muita coisa aí eu trabalhei, tá? Para hoje isso estar equilibrado. Agora, o que é importante a gente entender? Eu quero equilíbrio emocional. Maravilha, todos nós queremos, tá? Não existe um ser humano que não queira. Agora, qual é a grande questão? Para ter equilíbrio emocional, eu também tenho que ter sucesso, realização em todas as áreas da minha vida, tá? E aqui, quando eu falei de relacionamento, eu não tô dizendo que você tem que ter um parceiro, uma parceira para ter sucesso, tá? Eu mesma, quando eu tava sozinha, muito tempo eu me sentia bem sozinha, tá? Por isso que eu digo, quais são os seus critérios? Primeira coisa, descobrir quais são meus critérios de satisfação. Eu já tive assim, tá? Que naquele determinado momento eu não queria me relacionar com ninguém. Eu estava plena, completa. E quando chega alguém é para agregar, para complementar, para transbordar. Não porque eu tava lá, eu tô sozinha, e olha, eu vítima, e eu isso, eu aquilo. Não, tá? Por isso que eu tô dizendo, o primeiro ponto para ter equilíbrio emocional é saber o que me dá equilíbrio emocional. O que eu quero. Quando eu já tiver esse equilíbrio emocional na minha vida profissional, financeira, relacionamento, sonhos, saúde, o que é isto? Certo? Mas aí agora eu vou entrar aqui no ciclo, tá? O ciclo que eu chamo de uma pirâmide do equilíbrio emocional, certo? Tudo isso que eu falei até agora é muito importante primeiro nós termos essas definições de quais são os meus critérios, tá? Aí depois que eu já sei o que me traz esse equilíbrio emocional em cada uma das áreas da minha vida, como eu também trouxe, o que eu preciso? Eu preciso ter controle de algumas coisas, tá? Que eu chamo da pirâmide do equilíbrio emocional, que é o quê? Sono, apetite e libido, tá? Gente, isto é algo que se a gente não controla, a gente é controlado, tá? A gente é controlado. E esse ser controlado vai nos dar muito prejuízo, principalmente na nossa saúde física, certo? Então vamos lá. Por exemplo, apetite. Todos nós precisamos nos alimentar,
Precisamos do alimento para estarmos vivos. Agora, quanta gente come doce em excesso, escolhe a sua alimentação baseada em alimentos industrializados e muito carboidrato e muita coisa que não é legal, sabe que não é legal para sua saúde, mas eu tenho várias pessoas que chegam e dizem assim: Lu, eu não consigo emagrecer, não consigo. Quem que tá controlando aqui? É a sua vontade de comer, é o seu vício pelo doce, por exemplo. E aí, quando você não controla, olha bem isso que eu vou dizer, se você não controla nem o que você come, porque é você que tá comendo, não é mais ninguém. A nutricionista passou uma dieta, eu não consigo seguir. O que tá acontecendo aí? É um desequilíbrio do seu hipotálamo, tá? Que é onde tem que estar o que regulado? Sono, apetite e libido. Agora, se você não consegue controlar o que você come, o seu apetite, o impulso de comer doce, trocar o doce por uma fruta, alguma coisa assim, tudo isso, eu nem vou entrar em detalhes aqui porque eu sei que todos vocês sabem melhor do que eu até talvez, isso tudo. Então, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você sabe que você tem que dormir cedo para acordar bem disposto no outro dia, mas você fica até madrugada na internet. Então, é aqui que eu quero trazer. Se você não controla isto, que é o que você pode controlar, o que eu tô comendo. Gente, ninguém, a não ser que seja um bebê, ninguém vai botar na boca e você vai comer obrigada aquilo, tá? Então, se você não tá controlando o que você tá comendo, o seu apetite, você tá comendo muito mais do que você precisaria para nutrir o seu corpo. Onde é que tá isso? Aqui. E se você não controla o que você tá comendo, ingerindo, colocando para dentro, aqui já tem o primeiro desequilíbrio. O segundo desequilíbrio da pirâmide, sono. Ah, mas eu não consigo dormir cedo. Ah, eu não consigo ter uma rotina de sono, de dormir 8 horas. 8 horas, então, olha quantos memes a gente vê aí na internet, né? Dizendo, 8 horas é uma coisa que depois de adulto, que tu tem muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades, tu não consegue mais. Será mesmo que tu não consegue dormir mais? Será que tu não consegue manter o teu ritmo, a tua rotina de um sono restaurador? Ou você fica nesse diálogo interno, tá? Ah, não, mas eu vou ver mais um pouquinho do Instagram, eu vou ficar zapeando um pouquinho mais, eu vou ficar falando mais um pouco. Quem é que também controla isto? Você. Você que controla. Você que controla a sua hora de sono, você que controla a hora que você vai dormir, como é que tá o ambiente que você vai dormir, como é que tá quantas horas você vai conseguir dormir. Ah, eu acordei de madrugada. Tá, mas você acordou de madrugada provavelmente porque tem uma preocupação. A sua amígdala cerebelar, que é a região, tá, do nosso cérebro, que fica dizendo perigo, 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 perigo. Se você, por exemplo, fica o dia inteiro vivendo abaixo de estresse, pressão na sua amígdala, provavelmente você vai dormir, até tem um primeiro sono ali um pouquinho mais profundo e desperta na metade da noite e não consegue mais dormir. E isso acontece por quê? Porque você durante o dia deu muito estímulo na sua amígdala cerebelar. E aí de noite você quer dormir, ela quer tocar uma bateria na tua cabeça, tá? É exatamente assim que funciona. Então, vocês estão entendendo que o que eu tô dizendo de sono, apetite e libido, tá? Não é só isto. Para eu controlar o meu sono, apetite e libido, eu preciso de técnicas de controle mental, que é o que eu ensino nas mentorias. Por quê? Porque se você não sabe controlar o seu apetite,
Se você acorda de madrugada porque foi interrompido o seu sono, porque durante o seu dia você colocou muita ansiedade, muito estímulo. O que você tem que aprender? Técnicas de controle mental para modificar esse diálogo interno. E isso, gente, não é só na hora que eu tô comendo, que eu tô dormindo ou que eu tô transando, como eu vou falar da libido. Não é nesta hora, tá? É o que? É o controle dos meus pensamentos o dia inteiro, para que depois, quando eu for comer, quando eu for dormir, quando eu for transar, eu conseguir sim ter este controle já, tá? Agora, falei da pirâmide, tá? Que tem esse ciclo. Libido. Aqui também tem muitas incorreções, vamos dizer assim, tá? Muita gente acha que é só transando que a gente tem libido. Gente, não é assim que funciona. Libido, tá? A gente acha que só tá relacionado com a vontade de transar. E não é assim, tá? A libido, ela é muito maior e é algo necessário, faz parte do nosso corpo. Assim como eu preciso me alimentar, assim como eu preciso dormir, eu também tenho que ter esta vontade. Eu não tô dizendo, nem vou falar de transar, porque a libido é muito mais do que uma transa. Libido é a nossa energia vital, a nossa Kundalini. Talvez você já tenha ouvido falar dessa forma, tá? Então, é a nossa Kundalini, a nossa energia vital, a nossa alegria de viver. E não é transando somente que a gente desenvolve a nossa libido, certo? Tem várias formas, tá, da gente desenvolver a nossa libido. Obviamente, se tu tá transando com uma pessoa que tem um amor, que gera ocitocina, que gera uma química boa, tu vai aumentar a tua libido. Agora, não é só assim, tá? Há formas de desenvolver a nossa libido sozinha. E eu não tô falando aqui só de masturbação. Eu tô falando de técnicas de respiração, por exemplo, que tu vai sentir esta energia da tua Kundalini pulsando dentro de ti. E não necessariamente é só com sexo. Erroneamente, quando a gente fala da libido, a gente pensa que a gente está falando só de questão sexual e ato sexual. Não é, gente, tá? A nossa libido, ela tá relacionada muito mais com a nossa Kundalini, com essa alegria de viver, com estar viva. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso desenvolver também com controle mental, com o meu diálogo interno, olha bem, se eu não me acho, por exemplo, uma pessoa merecedora, certo? Eu não me acho merecedora, eu não sei o meu valor, eu não me amo. Como que eu vou desenvolver essa minha alegria de viver, essa minha libido, essa minha Kundalini? Tá entendendo como tem outras coisas pra gente consertar antes de comer, dormir e trabalhar a nossa libido, como eu falava? Tá? Agora, o que é certo? Essa pirâmide, sono, apetite e libido, ela faz parte do nosso equilíbrio emocional. Isso é fisiológico, tá? Então, sono, apetite e libido nessa pirâmide tem que estar equilibrada para o nosso hipotálamo estar equilibrado e a gente se sentir bem. E aí sim eu vou realizar tudo que eu falava em cada área da minha vida, tá? Agora, é muito complicado quando a pessoa chega e diz assim, eu quero ter equilíbrio emocional. Ela não sabe o que é equilíbrio emocional, como eu falava no início. Então, a primeira coisa, o que é equilíbrio emocional para ti? E a gente vai ter que fazer aqui alguns ajustes, certo? De sono, apetite e libido. Só que para fazer esses ajustes, a gente vai ter que estar muito com uma clareza do que a gente está pensando.
do que a gente está sentindo, do que a gente está informando dentro desse diálogo interno. E talvez ir lá trabalhar as minhas crenças limitantes, trabalhar a minha falta de merecimento, trabalhar a minha falta de valor, enfim, tantas coisas que estão interrelacionadas, tá? Agora, o que eu tenho certeza? Que você que está aqui ouvindo essa live, seja aqui no Instagram, no Insight Timer e depois no YouTube, como ela vai subir, tá? É o que? Você já é uma pessoa que está tentando manter o seu equilíbrio emocional. Senão você não estaria aqui ouvindo. Então, você já tem aí um grande ganho em relação a milhares de pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Maravilha! Você já tá na frente. Agora, o que a gente precisa entender? Que para isto eu vou precisar de técnicas de controle mental. Porque, como eu falei, não é quando eu tô comendo, dormindo, ou transando, ou desenvolvendo a minha Kundalini, que eu vou, naquele momento, só precisar. Não. Eu preciso muito antes disto, tá? Saber o que é importante para mim, como eu falei, definir os critérios de satisfação. Eu preciso antes disso ter um diálogo interno, que é essa voz de 60 a 70 mil pensamentos por dia que fica na minha cabeça, eu já desenvolver isto, certo? Então, não é... Por que a maior parte das pessoas... Vou pegar o exemplo de comer doce ou comer demais. Por que a maior parte das pessoas não conseguem controlar o que elas comem? Coloca aqui se é o caso de você. Por que você não consegue se controlar o que você come? Bota aqui, tá? E aí, se você não controla nem o que você come, nem as horas que você dorme, como que você às vezes quer controlar coisas muito mais grandiosas? Percebe que a gente precisa primeiro ter controle sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a maior parte da população não tem controle sobre o que come, principalmente. Por isso que nós temos aí muita gente obesa. Ah, Lu, eu vou comer uma coisa industrializada, eu vou fazer comida. Dá muito trabalho de fazer comida. Será mesmo que dá muito trabalho de fazer comida? Gente, eu fiz agora, tá? Eu fiz antes da live, eu levei 15 minutos, nem isso, tá? Eu fiz um quiche de arroz, tá? É com verduras, legumes e arroz e lentilha, que eu já tinha deixado de molho antes, tá? É uma delícia. Eu não levei 15 minutos para fazer. Só que o que precisa? A organização. Ah, então a gente vai lá para aquele ponto. Por quê? Porque depois da live eu tenho que almoçar e a 1h eu já tenho uma sessão. Então, se não, eu ia fazer o quê? Come qualquer besteira. Tá entendendo que a organização, como eu falava antes, tudo isso é importante? Senão, a gente vai... Ah, eu não tenho tempo. Gente, essa desculpa de que eu não tenho tempo para cozinhar, para fazer, é a pior. Aí eu conheço pessoas que gastam uma fortuna em Uber Eats, iFood, enfim, tá? Pedindo comida com essa desculpa que eu não tenho tempo. E ainda pior, se entupindo de porcaria. Será mesmo que você não tem tempo ou você não se organizou? Tá entendendo? E outra, qual é o diálogo interno que você tá dizendo? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que você vai continuar fazendo? Sendo controlado para comer. Gente, todo mundo vai ter fome em algum momento. Você sabe que você vai ter fome, certo? Depois de 3, 4, 5 horas, você vai ter fome. E aí, se você não se organizou, o que vai acontecer? É esse diálogo interno. Muito cuidado com isto, tá? Porque são essas desculpas, por isso que eu falo que o treino mental é importante, tá? Agora, você tem sempre duas opções. Eu vou continuar me enganando, mentindo pra mim mesma, trazendo um diálogo interno
de que eu não controlo nem o que eu como, o que eu durmo ou a minha energia de viver, tá? Ou eu vou fazer diferente. Eu vou começar a ficar mais consciente do que eu tô pensando e sentindo, interrompendo esses pensamentos, tá? Existem muitas técnicas para isso, certo? Mas isso é nós que temos que decidir. E eu acho que você que tá aqui vendo essa live já tá num caminho, tá? Um pouco mais consciente do que a grande maioria das pessoas. Então, o que eu vou decidir? Eu vou continuar me iludindo com esse tipo de pensamento ou eu quero fazer diferente? Eu vou controlar não só os meus pensamentos, como o meu sono, como que eu como que eu falo. Ah, Lu, eu sou muito impulsiva. Tá, e aí? Até quando você vai querer ser impulsiva? Você é impulsiva porque você tá agindo com a sua amígdala cerebelar. A partir do momento que você começa a agir com o seu córtex pré-frontal, e existe técnica para isso, você não vai mais ser impulsiva, tá? Olha só, vamos ver, a Isabel botou aqui. Desde que me deito mais cedo, sinto muito menos ansiedade durante o dia e costumava comer depois do jantar antes de dormir. E como me deito cedo, não tenho mais apetite. Olha só, a Isabel é uma das minhas mentoradas. Olha que lindo isso. Obrigada, Isabel, por essa partilha, né? Por quê? Porque você começa a ajustar, tá? E aí eu não preciso mais. Olha o que talvez ela dizia. Ah, eu começo a comer, eu preciso comer antes de dormir, certo? O que acontece? Tu vai continuar com aquilo. Agora, a Isabel, a gente já trabalhou isso, né? Vai dormir mais cedo, teu sono é importante, é fundamental. O que acontece? Justamente isso. Tá? Você consegue e vai ter, ó, e aí o que acontece? No outro dia ela não tem tanta ansiedade. Por quê? Porque tá com a cabeça relaxada, a mente tá fluindo, tudo tá fluindo. Percebe? Tá? Então, gente, é tudo ajustes, mas esse ciclo do equilíbrio emocional, ele vai passar por essa pirâmide. A Isabel já entendeu cerebralmente, a gente já conversou, já mostrei para ela como é que funciona o cérebro, tá? E depois disso é o quê? Praticar as técnicas, que não são tão difíceis assim, elas são simples. É a gente controlar o nosso cérebro, ao invés dessa mente barulhenta que fica dizendo um monte de besteira pra gente, depois que a gente faz as coisas e depois você acaba se arrependendo, vai pra culpa, olha o ciclo, vai pra culpa e ainda te sente mais frustrada. Normalmente é esse o ciclo, tá? Então, você tem duas opções, continuar assim ou continuar querendo melhorar, controlar a sua mente. É um processo com picos de altos e baixos, mas estou aprendendo a organizar-me, exatamente. Eu fico muito feliz e grata. Linda, tá? Gente, eu vou fazer uma breve meditação então com vocês. Vou convidar quem puder fechar os seus olhos e estar aqui nessa meditação um pouco mais presente. Eu agradeço, tá? Então, fecha os olhos, começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com seu coração. Imagina uma luz branca dourada no seu peito. Respira fundo, de preferência pelo abdômen. E agora imagina que você está conectada lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira lento e profundo. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós toda falsa ilusão de que nós não podemos controlar a nossa mente, o nosso sono, nosso apetite, a nossa libido, a nossa alegria de viver. E que a gente é tomado por as emoções e a gente não sabe lidar com elas. Que essa ideia desse nosso diálogo interno, a partir de agora, seja cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta que tudo isso está saindo, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. E agora, eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado
que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de discernimento e que é possível, seguro e permitido nós discernirmos, escolhermos o que nós quisermos, com graça e leveza para o bem maior e para o nosso equilíbrio emocional. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, seus chakras, trazendo esta nova configuração. Respira. E lentamente, quando quiser, vai voltando, abrindo seus olhos e dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu tenho 2 convites para fazer. Quem ainda não faz parte do meu grupo VIP, tá? No WhatsApp, é gratuito, tá? Vai no link da bio, entra no grupo que lá vocês estão sempre sabendo em primeira mão tudo que tá rolando aqui. Não só aqui nas lives, mas os áudios gratuitos vocês recebem, enfim, muita coisa, tá? E outro convite é, sexta-feira eu tô começando a ativação do portal 9 do 9, tá? E por que esse portal 9 do 9, que vai ser com a mesa dos anjos, tá? De proteção, por que esse portal ele é tão importante? Porque agora em setembro é quando a gente tem os equinócios, né? Da primavera, lá no hemisfério sul, e do outono aqui no hemisfério norte, tá? Então, todos os meses nós temos os dias repetidos que são portais, né? Mas, nesse mês, especialmente, por isso com a proteção dos anjos, alinhamento de chakras é tão importante, tá? Custa R$ 78,00 ou 15 euros, se você quiser a sua vaga. Você vai ter ativação na mesa, na sexta-feira, e na terça-feira, dia 10, depois do portal, eu vou estar mandando personalizado uma carta e uma orientação para esse mês de setembro, de acordo com o seu campo energético, certo? Tenho ainda 4 vagas, certo? Então, não deixe para depois, porque sexta-feira eu já vou estar fazendo ativação, tá bom? Toda quarta-feira, aqui no Insight Timer, aqui no Instagram, é um prazer estar com vocês, sempre. Gratidão, um beijo e até a próxima.